nós temos vários tipos de extintores. E eles vão explicar e depois vai haver uma demonstração. Porque os motoristas, eu inclusive, carregamos extintor no carro. Eu não gostei, graças a Deus. Mas na hora que precisar, eu acho que eu não estou preparada para fazer o uso correto. Olha só a situação, né? Então vamos ouvir com atenção, tá? Porque eu acho que vai ser de grande utilidade para todos nós, ok? Então vamos lá? Boa noite, pessoal. Nós somos do terceiro termo de segurança no trabalho e viemos aqui para explicar um pouquinho para vocês como funciona extintores, saída de emergência, hidrantes e depois de fazer uma demonstração lá fora com a dona Júlia Cruz. Eu vou falar um pouquinho para vocês do extintor de classe A. O extintor de classe A é o extintor de água pressurizada. Ele é utilizado para apagar materiais como papel, madeira, plástico, porque queima profundamente e superficialmente e deixam resíduos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que se apaga o fogo. Aqui, só que a gente não vai demonstrar ele, que a gente vai demonstrar lá fora, tá? Primeiro você tem que romper o lacre, tirar a mangueira, direcionar a mangueira na base do fogo. Porque se você direciona a mangueira para cima, o fogo não vai apagar. Você tem que direcionar para baixo, para que possa apagar totalmente o fogo. Boa noite, professor. Meu nome é Marco Antônio, certo? Sou do terceiro termo de segurança do trabalho. Eu vou falar sobre o extintor da classe B. O que é o extintor da classe B? Ele é um pouquinho. O que ele funciona? Ele funciona para apagar incêndios inflamados, ou seja, gasolina, óleo, diesel, álcool, querosene, certo? Outra coisa, ele também tem esse reloginho aqui, ó, você solta a aonde visível para todo mundo. Ele se chama manômetro. O que é esse manômetro? Ele serve para medir a pressão do extintor, se o extintor está carregado ou descarregado, certo? Então você olhando aqui, ele na parte verde, ele vai estar carregado, apto para ser usado na base do fogo, certo? Ele também é um extintor que a gente carrega no nosso dia a dia, quem tem carro aqui no caso, certo? Que ele é um pró-químico na base do carro também. Ele tem uma diferença do extintor de água para o pró-químico. O que acontece? O pró-químico, ele tem essa mangueira aqui igual o extintor de água tem, certo? Só que ele tem esse furo aqui da mangueira, ó, não sei se dá para vocês verem. Ele tem essa largura, certo? Enquanto o de água, ele é um pouco mais estreito. Por que estreito? Ele tem a pressão um pouco maior de distância para você acionar. Quando você aciona, certo, o gatilho de água, certo, na base do fogo, ele tem uma distância que atinge de 10 a 11 metros com essa pressão. Só que para essa pressão ser absorvida, você não pode ficar apertado com o gatilho, certo? Você tem que apertar, soltar, aí dá o jato. Mesma coisa acontece com o coquinho. Só que o coquinho, a distância dele é menor. Porque a distância dele vai de 4 a 5 metros, no máximo, certo? Então a maneira de uso vai ser basicamente igual a de água, certo? O que é? É na base do fogo, você direciona, só por você pega aqui, ó, esse coisinho amarelo, que é o lacre. Você rompe o lacre, certo? Está rompido o lacre. Você tirou o lacre, aí tem essa trava, que você puxa essa trava, aí o extintor está para ser usado. Vocês podem notar aqui na parede, também aí está o lugar onde o extintor está colocado. Quando acontece um incêndio, a primeira coisa que você vai, você olha na parede. Ali está a plaquete do extintor. Como você vai reconhecer se o extintor é de água ou de pó químico? Você batendo no pó químico, ó. Tá vendo? Agora você pega, você não pode levantar, tá? Você pega e bate no de água, ó. É direcionado, certo? Coloca essa a minha parte, certo? Tá. Ele tem
Ah lá, João Vitor. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês do extintor de CO2. Ele é um extintor que ele constitui sua carga de dióxido de carbono, certo? Ele é um gás congelante. Esse extintor ele é utilizado para combater incêndios da classe C, que são materiais elétricos energizados, tá? E da classe B também, como o nosso amigo Marcos aqui acabou de citar, que são os litros inflamáveis. Como vocês podem perceber, ele tem uma série, várias características que diferem dos outros extintores, como por exemplo essa grande haste vermelha, que nada mais é que o difusor. Ela é utilizada, na verdade, ela existe para quê? Para poder direcionar melhor o jato do extintor. Quando você for utilizá-lo, você nunca deve segurá-lo por essa parte vermelha, porque, como eu disse no início, ele é um gás congelante e vai acabar congelando sua mão, podendo ocasionar queimaduras de primeiro, segundo e até terceiro grau. Para você utilizá-lo, você deve sempre empunhá-lo por essa parte preta aqui, que a gente fala que o nome é punhadeira, certo? Você deve direcioná-lo à base do fogo, tá? Para poder acioná-lo. Acho que todo mundo já viu também que lá no Didi, que é muito utilizado esse extintor, que é daquele gás, certo? E como os outros aqui mencionaram, a gente rompe o lacre, certo? Girando aqui, ó, rompeu o lacre, certo? Depois puxamos aqui, tirei a trava dele, certo? E aí, eu vou direcioná-lo ao foco do incêndio, tá? E pressionar. Pessoal, dando continuidade, vou fazer um comentário rápido aqui para vocês da mangueira de hidrante, tá? Então aí quando você vai em estabelecimento, tem lá o hidrante, tá? O hidrante ele é composto do quê? Simplesmente de água, tá? Então lembrando, se eu tenho um material elétrico, não posso de maneira nenhuma jogar o quê? Água. O extintor de água não pode, eu vou usar o de pó e vou usar o de CO2, tá bom? Vou mostrar para vocês algumas partes do hidrante. Então, ó, eu tenho o bico, aquela caixa vermelha lá atrás, ó, é a caixa de hidrante, tá lá na parede, tá? Então não tem como a gente mostrar para vocês lá. Lá eu tenho uma conexão dessa e um registro. Nesse registro é onde eu abro, é onde eu aperto a botoeira do quê? Da bomba e do alarme de incêndio se eu tiver incêndio, tá bom? Automaticamente eu tenho uma chave. Por que uma chave? Pessoal, às vezes acontece na hora de manusear a mangueira, bate isso aqui no chão. O que acontece? A hora de você encaixar lá, ele não vai conseguir encaixar. Então, ó, automaticamente o bico ele encaixa em ambos os lados. É você colocar e apertou, já estou pronto para usar. E essa mesmo lado da mangueira eu consigo encaixar lá na caixa, tá? Então, por que a mangueira fica enrolada sem o bico e sem estar conectada? Mais fácil para mim estar jogando ela. Por quê? Porque como ela dá 15 metros, dá 30 metros, se ela ficar com a conexão, a hora que eu enrolar, porque eu jogar ela vai enrolar, a hora que eu acionar ela vai torcer e não vai sair a água, tá bom? Quando a gente fala de hidrante, Não vai enganar, não. ó, quando eu falo de mangueira de hidrante, é essa mangueira que você vai encontrar lá. Então você pode ver, ó, ela tem duas pontas no mesmo lado. Por que é isso? É para facilitar na hora de você manusear. Então ela está dentro da caixa. O que você tem que fazer? Primeira coisa, retirar. Retirou, esquece o registro. Eu preciso primeiro jogar ela. Por quê? Depois que eu jogar ela, aí eu vou ligar, tá? Então automaticamente o que eu posso fazer? Posso fazer esse movimento, tá? Aí o que você vai fazer? Automaticamente o que aconteceu? Sobrou dois bicos na minha mão, sobrou? Um eu conecto no registro, o outro, automaticamente. Eu pego junto com o bico, direciono para onde eu estou indo, onde tem um incêndio, e nisso o outro parceiro
vai estar ligando. E eu estou com uma mangueira na mão. E ela está desenrolada, ela não vai enrolar tá, na hora que eu ligar. Por quê? Essa mangueira é mole. Só que a hora que você ligar a bomba, vai dar pressão. Dando pressão, o que vai acontecer? Ela vai endurecer. Tá? Ela vai endurecer e é onde você não consegue fazer manuseio dela. Tá? Lembrando, se eu passar um pilar, uma quina, o que vai acontecer? Automaticamente, se ela dobrar, a hora que eu ligar também não vai sair água. Tá? Deu para vocês entenderem a noção sobre brigando? Incêndio aí? Olha o seu amigo Roger ali. Vem, Roger. Eu vou falar um pouco sobre a saída de emergência. Quando houver uma evacuação de emergência, o corrente tem que sair em fila, sem correr, observando a seta de sinalização. E se tiver aparelho elétrico, alguma máquina, procurar desligar a tomada. E se não der tempo, Sai correndo. e orientar alguém para, igual aqui na escola, tem que parar a rua, tem que parar o trânsito, porque se a pessoa está desesperada, pode ser atropelada. Então, orientar alguém para parar o trânsito para o pessoal evacuar a área. Pessoal, nós vamos sair agora já em direção lá, em fila, porque ó, tem que entender o seguinte: você está dentro de uma empresa, teve um alarme, vocês lembraram lá do incêndio que teve na casa do Latte lá? O que acontece? É todo mundo desesperado, todo mundo empurrando todo mundo não querendo morrer, essa é a realidade, tá? Sai todo mundo correndo pro mesmo lado, tá? E aí o que acontece? Chega lá, tá fechado, vai ficar todo mundo parado lá. Então, tem que sair o quê? Em fila, com cuidado, não precisa correr. O incêndio, ele demora para tomar proporções de 3 a 5 minutos, não dá tempo de você sair, tá? Então nós precisamos evacuar essa